A gente sabe, a Bíblia, ela sofreu algumas adulterações na tradução original, da tradução original. E a gente sabe também que, por exemplo, o Espírito de Verdade, ele vai falar que a Bíblia não é um erro, mas que existe alguns equívocos na sua interpretação. Dentro do movimento espírita, às vezes a gente ouve uma fala no sentido de, olha, a gente precisa entender o Antigo Testamento apenas como um livro histórico, né? A gente fica com o Novo Testamento, mas a gente tem o Antigo Testamento apenas como um livro histórico. E em quais aspectos, por exemplo, o Antigo Testamento ele pode nos servir como fonte de estudo? Olha, a gente, como espírita, deve recolher do Velho Testamento a sabedoria. A sabedoria. Do mesmo jeito que, por exemplo, você pega uma história greco-romana de Hércules, que Hércules foi e ele cortou a cabeça da Hidra de Lerna, e aí quando ele lutou, porque essas histórias, elas não são para ser lidas literalmente. Não, porque tinha uma cabeça aí quando pegar o sentido simbólico da coisa. Para nós que somos espíritas, o nosso objetivo é pegar a sabedoria do texto. Então, eu não vou ficar preso, olha, porque Salomão tinha 300 mulheres, então tinha 300 e tal. Eu vou pegar a reflexão daquilo que a história traz. Então, eu pego o Jacó. Jacó teve uma série de fatos que ele fez que podem não ser os mais recomendáveis, mas ele tem uma série de lições extraordinárias. Então, você vai... É como se o Velho Testamento fosse uma mina. A mina tem o quê? Tem as pedras preciosas e tem a canga. Então, quando você entra na mina, você vai buscando as pedras preciosas que tem. Mas você não arranca a mina inteira como se ela fosse valiosa. Ela está cheia de pedras. Mas você entra e diz, olha, aqui tem um topázio, olha, aqui tem uma ametista ou uma esmeralda. E aí, quando você vai andando e você vai encontrando as pedras preciosas, você vai recolhendo essas pedras. Não é propósito de nós que somos espíritas transformarmos os textos do Velho Testamento em artigos de fé espírita. Por exemplo, eu vou pegar O Mundo Foi Criado em 6 Dias? Não, vai ser isso mesmo, tá certo? E teve a Torre de Babel que ia chegar no céu? Então ia chegar no céu, tá certo? Teve Sodoma e Gomorra? Não, Sodoma e Gomorra. Não, eu vou olhar apenas as reflexões. O que eu tiro de... Como se aquilo tudo fossem grandes parábolas. É o que nos importa, porque o conteúdo da doutrina espírita não está lá. A substância do espiritismo não está lá. Então você vai encontrar muitas cenas que você vai dizer, puxa, mas se eu pegar a literalidade disso aqui, eu vou ficar louco. Tem uma passagem, Josué vai para uma batalha e ele vai chegar de noite na batalha. Para ele não chegar de noite, ele para o exército e determina que o sol não se mova da posição. O sol fica 12 horas parado no mesmo lugar, aí ele chega de dia na batalha, surpreende o inimigo e vence a batalha. Então, assim, não, mas como é que ele parou o sol? Que, na verdade, quem tem que parar é a Terra, né? Ele tem que rodar para a Terra para o sol parar. Se você for entrar na literalidade disso, você se perde e não vai a lugar nenhum. Então, a gente não está preocupado com essa literalidade. Nós estamos atrás do sentido metafórico, parabólico de cada uma dessas coisas, das frases que são ditas. Eu vou dar só um exemplo para você. Vai atravessar o Mar Vermelho, mas vai atravessar, não tem nem vermelho no texto. Vai atravessar o mar, como é que foi isso e tal. E fica tão preocupado como foi que atravessou, que esquece de ver as lições que estão ali. Nessa travessia do mar, quando eles estão atravessando, eles estão andando, e aí, para um lado é deserto, do outro lado é deserto, atrás vem o exército do faraó. E o povo se desespera. Meu Deus, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Eles entram em pânico. Por quê? Porque o exército, o faraó, estava vindo a cavalo, eles estavam andando a pé e seriam surpreendidos, seriam mortos todos. E aí eles entram em pânico e o Moisés tenta dar uma solução, mas ele não tem solução para dar, porque quando ele olha para um lado, é deserto. Ele olha para o outro, é deserto também. E na frente era o mar. Atrás só tinha o exército. E aí? Ele se recolhe e ora e diz, Senhor, o povo está desesperado, ele está entrando em pânico.
O que é que eu digo para o povo que vê deserto à esquerda, deserto à direita, o mar à frente e o exército na retaguarda? O que é que eu digo para eles? Responde a voz para ele. Diga ao povo de Israel que marche. Não é lindo? Diga ao povo de Israel que marche. E essa é uma frase que a gente costuma usar muito quando a situação está sem solução. E agora o que a gente vai fazer? Diga ao povo de Israel que marche. Toca para frente. E deixa que depois eu resolvo. Eu, Senhor, o Senhor, eu resolvo. O teu papel é não descrer em mim. Diga ao povo de Israel. Isso dá uma força para a gente quando você está assim, no momento de crise. Meu Deus, e agora? E aí você se ouve, como se a voz estivesse dizendo para você. Diga ao povo de Israel que marche, que caminhe, que não tenha medo. E é isso que a gente vai buscar. As lições morais, os aprendizados, as reflexões, porque aí é que está a sabedoria. Então, respondendo a sua pergunta, o que eu vou buscar lendo o Velho Testamento, sendo nós espíritas? Só a sabedoria. Só a leitura simbólica das coisas e não a literalidade que o texto possui. Allan Kardec traz para nós, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, um parágrafozinho que diz assim: muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, como, por exemplo, esse exemplo ótimo que o Elahá colocou, tanto do Mar Vermelho, ou então do Sol parar, por falta da chave que faculte-lhes e apreenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já puderam reconhecer os que têm estudado seriamente, e como todos, mais tarde, ainda melhor reconhecerão. O Espiritismo se nos depara por toda parte na antiguidade e nas diferentes épocas da humanidade. Por todas as partes se lhe descobrem os vestígios, nos escritos, nas crenças e nos monumentos. Essa a razão porque, ao mesmo tempo que rasga novos horizontes para o futuro, projeta luz, não menos viva, para os mistérios do passado. Allan Kardec, ele recomenda para nós, na Revista Espírita de 1868, um livro que se chama O Espiritismo na Bíblia, de Henry Steck. Henry Steck, ele era, salvo engano, um sueco. Salvo engano, ele era um sueco. E ele procura passagens na Bíblia onde fica evidenciado o Espiritismo naquela passagem, coloca, e Allan Kardec recomenda. E na Revista Espírita, da qual ele coloca essa publicação, essa matéria, ele coloca esse trecho exato aqui, que depois copia e coloca na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo.